Amém. Eu vou estar lendo, peço para que a igreja acompanhe, tá bom? Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre ou revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens Deus é bom. na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje o terceiro sermão. Primeiro sermão nós falamos sobre um coração comprometido, um coração que pertence a Cristo. Segundo sermão nós falamos um coração comprometido com o Evangelho. O tema desta noite é um coração que não se envergonha do Evangelho. Um coração que não se envergonha do Evangelho. Meus irmãos, vivemos em uma geração em que defender e viver as convicções cristãs se torna cada vez mais difícil e desafiador no contexto em que nós vivemos. Em um mundo atual, mundo este que exalta o relativismo, a autonomia humana e o sucesso pessoal, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes é tratado como algo ultrapassado, ofensivo muitas das vezes, e inúmeras vezes motivos de zombaria. A pressão da sociedade para silenciar a fé ou adaptá-la aos valores da cultura é constante. Só que, no entanto, o apóstolo Paulo vai escrever aos cristãos que estão em Roma, a capital do maior império nos tempos do Novo Testamento, um centro de poder, um centro de filosofia, um centro de idolatria. É para este contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo. E Paulo vai fazer uma declaração que vai atravessar séculos. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Meus queridos, essas palavras foram escritas por alguém que não vivia em um conforto, por alguém que não vivia no sofá de sua casa. Essas palavras elas foram escritas por um homem que enfrentou em seu ministério prisões, que enfrentou em seus ministérios perseguições, rejeição, sofrimento, necessidades humanas e até naufrágio por causa de Cristo. É neste contexto que o apóstolo Paulo está falando: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ele compreendia que o Evangelho não é apenas uma mensagem religiosa, nem um conjunto de princípios morais éticos. O Evangelho é a boa notícia da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o único capaz de reconciliar, através da cruz de Cristo, o pecador com Deus e conceder ao pecador a vida eterna. Por isso ele não tinha motivos para se envergonhar, mas para proclamar com coragem a mensagem do Evangelho.
proclamar com vontade e com verdade em seu coração a mensagem redentora do Evangelho. Um coração que não se envergonha do Evangelho é um coração que conhece seu valor, é um coração que experimentou o seu poder e está disposto a permanecer fiel a Cristo, independente das circunstâncias, independente dos cenários adversos. Este coração, ele não busca a aprovação dos homens, mas ele busca glorificar a Deus enquanto está vivo. E nesta mensagem refletiremos a razão ou as razões que levaram o apóstolo Paulo a fazer a mais poderosa afirmação e aprendermos como desenvolver em nós um coração que permanece firme, um coração que permanece corajoso, um coração que permanece em desenvolvimento e apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Evangelho da sua mensagem. Afinal, quem compreende a grandeza da cruz nunca terá vergonha da mensagem que o transformou. Romanos capítulo 1, verso 16 ao verso do número 17, texto esse que lemos, é o coração da carta, é o tema central da carta, é o resumo da carta de Paulo aos Romanos. Paulo aqui apresenta de forma direta e estratégica a tese central do Evangelho que será desenvolvida ao longo de toda a epístola. O Evangelho como poder de Deus para a salvação tanto de judeus, quanto de gregos, quanto de gentios. Este Evangelho revela a justiça divina pela fé diante da corrupção humana. E se nós quisermos entender o que é o Evangelho, precisamos compreender esses dois versículos, o versículo de número 16 e o versículo de número 17 da Epístola aos Romanos. Versículo de número 16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos dividir este versículo aqui em 4 partes para nós esmiuçar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer neste versículo. A primeira parte é: pois não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Roma, a cidade da capital do Império Romano, era um centro do poder, era o centro da filosofia, era o centro da cultura, é o centro da religião do mundo antigo. O Evangelho, para eles, dentro da cultura greco-romana, parecia simples demais. Para os judeus que viviam em Roma, escandaloso demais. E até mesmo para o império parecia fraco demais. Mas Paulo declara com firmeza: não me envergonho do Evangelho. Provavelmente Paulo quis dizer: sinto-me orgulhoso e muitíssimo feliz por alcançar a graça e a oportunidade de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo ama pregar o Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo, as boas novas do Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele disse isso em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 23 e 24.
Ele vai dizer que ele prega o Cristo crucificado. Paulo afirma que pregar Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. Por que é um escândalo para os judeus? Porque os judeus, em sua cultura judaica, eles não entendiam o Messias vindo ao mundo e morrer por pecadores em uma cruz do Calvário. Para eles o Messias iria restabelecer a nação de Israel, iria estabelecer o reino de Davi, o trono de Davi, na primeira vinda de Cristo. E por isso, para o povo judeu, dentro da cultura judaica, é escândalo pregar um Messias crucificado. Só que Paulo vai dizer que a mensagem do Evangelho, o Cristo crucificado, é loucura para os gentios. E por que é loucura para os gentios? Na época de Paulo, estava acostumado a ter a influência da filosofia. Filosofia essa desenvolvida em Aristóteles, Platão, Sócrates, aonde eles pregavam que não se pode misturar a carne e o corpo com o espírito em uma pessoa divina, e muito menos essa pessoa morrer numa cruz do Calvário. Era inconcebível o Messias, uma pessoa divina, morrer em uma cruz do Calvário para redimir pecadores. Paulo vai dizer: eu prego o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas ele diz, lá em 1 Coríntios 1, 23 e 24: mas para nós, os crentes, glória a Deus, representa o poder de Deus. Representa a sabedoria de Deus. O Cristo crucificado para os crentes salvo em Cristo é poder de Deus. Aleluia. É poder revelado. Aleluia. Paulo não somente não se envergonha do Evangelho, mas ele diz a Timóteo para não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais ele diz, para que Timóteo fosse participantes das aflições de Cristo. 2 Timóteo 1, versículo de número 8. A pessoa que amava a pregação do Evangelho, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que era plantador de igreja, amava pregar o Evangelho, não se envergonhava e estava ensinando o seu filho na fé, aquele que iria continuar a dizendo: não se envergonhe, Timóteo, dado o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e seja você participante das aflições de Cristo. Meu Deus. Aleluia. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho de Deus traz pecadores à salvação. O motivo de Paulo não se envergonhar é porque o Evangelho é o meio pelo qual Cristo traz pecadores miseráveis, dignos de inferno, a viver uma vida extraordinária com Ele. E quando nós falamos de salvação aqui, que Ele traz pecadores à salvação, isso inclui libertação da punição do pecado, e no final
E é por isso que o apóstolo Paulo, ele não se envergonha do Evangelho. Ainda mais, Paulo não apenas não se envergonhava, ele se orgulhava de ter recebido de Deus o chamado para ser apóstolo. E ainda mais, por ele se orgulhar, Paulo defende o Evangelho com ousadia. Se você pegar a epístola que Paulo escreve, que é a sua primeira epístola escrita, Gálatas capítulo de número 1, vai dizer: se vier até mesmo um anjo pregar outro evangelho do que eu, este anjo seja anátema. Anátema significa maldito. Paulo então ele ama, ele se orgulha do evangelho e ele defende o evangelho com ousadia. O comentarista Hendricks destaca aqui a ausência de vergonha na vida de Paulo. É o fruto de uma certeza profunda sobre o valor e a verdade da mensagem que ele carregava. Aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós. Hoje nós temos uma pressão imensa dentro da igreja, e quando eu falo dentro da igreja, eu falo de modo geral. Hoje nós enfrentamos o relativismo moral. Certo ou errado é relativo a cada verdade pessoal. Mas nós não relativamos a mensagem do Evangelho. Nós pregamos a mensagem como verdade absoluta: o Cristo crucificado. Enfrentamos nos dias de hoje o intelectualismo secular. A razão, a ciência quer desacreditar o Evangelho. Mas o Cristo crucificado é poder e sabedoria de Deus. A ciência, a razão pode querer tentar explicar, mas nós cremos no poder pela fé em Jesus Cristo. Enfrentamos em nosso tempo uma cultura antibíblica. Querem a qualquer custo acabar com o Evangelho. Mas a igreja segue avante para o alvo que é Cristo, anunciando o Evangelho da salvação. A igreja hoje, nós podemos enfrentar esses problemas, mas nós vamos seguir firmes, porque nós não nos envergonhamos da mensagem do Evangelho. Podemos enfrentar prisões, podemos enfrentar rejeições, podemos enfrentar qualquer tipo de problema que seja, mas eu quero dizer para você: não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Tenha orgulho na sua vida de que Cristo te chamou para o exercício da obra do Evangelho. E a grande pergunta que fica para nós hoje, uma pergunta retórica: nosso coração se envergonha do Evangelho, ou estamos com o coração convicto na mensagem do Cristo crucificado? O Evangelho que Paulo pregava não precisa de adaptação. Não precisa adaptar para ganhar mais adeptos. O Evangelho que Paulo pregava, que é o Evangelho bíblico, que é a mensagem de boas novas, ele precisa ser proclamado. Paulo tinha orgulho de ser mensageiro deste Evangelho. E é por isso que o coração dele ardia, queimava por missões.
Mais uma pergunta retórica: o seu coração arde para proclamar a mensagem do Evangelho? A segunda parte do versículo número 16: porque é poder de Deus para a salvação. Aleluia. Esta é uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo. Ele explica porque ele não se envergonhava do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre Deus. O Evangelho é o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder salvador. Ele diz: porque é poder de Deus para a salvação. A palavra grega aqui para poder é dinamis, que significa dinamite, aonde deu origem à palavra portuguesa dinamite, o qual deriva desse termo dinamite, refere-se à capacidade eficaz de Deus para realizar aquilo que Ele promete. Na carta de Paulo aos Romanos, esse dínamos, ele é visto como o poder de Deus para justificar pecadores. Romanos 3, 24 a 26. Este poder, na carta de Paulo aos Romanos, é visto para libertar do domínio do pecado. Romanos capítulo número 6, versos 6 a 14. Este poder que é ali que Paulo lhe prega, o poder de Deus que é para a salvação, é poder que transforma o caráter do homem. Romanos 8, de 1 a 17. O poder para garantir a esperança da glorificação. Romanos 8, 30. É este poder que a igreja precisa. Aleluia. É este poder no Evangelho, através da proclamação dele com fidelidade, para trazer pecadores ao arrependimento e o Senhor Jesus justificar, aleluia, muitos pecadores. Agora eu preciso falar o que o Evangelho não é para você. Preciso ensinar vocês. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é regras moralistas, fundamentalistas. O Evangelho não é autoajuda, tanto material, financeiro, como espiritual. O Evangelho não é modismo. O Evangelho não é refúgio para você afogar as suas mágoas. O Evangelho não é meio de você querer ficar rico. O Evangelho é poder de Deus. Douglas Moo, no seu comentário à carta aos Romanos, ele enfatiza que o Evangelho não é apenas uma fala sobre salvação, mas é a realização dessa salvação, porque é uma intervenção divina na história humana. O Evangelho de nosso Senhor Jesus é uma intervenção divina na história. Algumas aplicações. O Evangelho, meu querido irmão, não oferece apenas uma melhoria moral, ética no seu caráter, ou um conjunto de regras de vida para você. O Evangelho, ele transforma pecador em uma nova criatura. Olha você aqui nesta noite. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Este Evangelho que transforma pecadores
dignos de inferno, a uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Você foi transformado pelo poder de Deus, por meio da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira parte do versículo de número 16: para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia. Aqui nós encontramos uma abrangência de salvação. A palavra grega soteria, que foi traduzido para salvação, tem o significado de libertação, resgate, preservação, restauração. Quando nós falamos aqui que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, nós estamos dizendo: o Evangelho é poder de Deus para a libertação, para resgate, para preservação e para restauração. Na Bíblia, quem gosta de Bíblia aqui? Amém. Creio que todos nós amamos a palavra de Deus e meditamos nela dia e noite. Na Bíblia, soteria, salvação, não significa apenas escapar de uma condenação eterna. A palavra soteria, ela envolve toda a obra na vida do cristão. Em latim nós chamamos isso de ordo salutis, que significa ordem de salvação. Quando nós nos convertemos a Cristo, através do mover do Espírito Santo, que tira de nós o coração de pedra e coloca o coração de carne, conforme Ezequiel diz, acontece em nós uma justificação. Somos declarados justos diante de Deus. Acontece em nós o que chamamos de regeneração ou novo nascimento. Recebemos uma nova vida em Cristo. No momento da conversão acontece em nós o processo de santificação. Somos transformados diariamente à imagem de Cristo. E este processo é contínuo, é diário. O Espírito Santo vai nos convencendo ao longo da caminhada cristã dos pecados. E como ao longo da caminhada cristã vamos largando eles. Porque salvação tem sinônimo em santificação, que é progressivo. Ninguém aqui é 100% santo. Todos nós temos as nossas vestes manchadas. O que você falou hoje, o que você fez hoje, qual foi a sua atitude no dia de hoje que não agradou ao Senhor. Mas quando nós chegamos aqui, dobramos o nosso joelho, pedimos perdão e reconhecemos que somos miseráveis, e reconhecemos que somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. O Senhor vem e nos perdoa e nos lava. E no processo de conversão, quando acontece a salvação em nosso coração, acontece o que nós chamamos de glorificação. Um dia seremos plenamente livres da presença do pecado. Porque o próprio Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo do número 15, verso do número 51 em diante, que o nosso corpo, que é mortal,
que é corruptível, vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, aonde a natureza pecaminosa que habita dentro de nós vai deixar de existir, porque o nosso corpo vai ser transformado em Cristo Jesus. E qual é a condição para você receber o órgão saúde da sua vida? A salvação não é por obras, a salvação não é por méritos humanos, a salvação não é pela religião, a salvação é pela fé. Cremos em Cristo Jesus, Ele derrama em nós a sua graça e misericórdia. Aqui eu quero desfazer o pensamento de que eu tenho que me esforçar para ser salvo, que eu tenho que me esforçar, aleluia, para alcançar a salvação. Isto é mentira, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé. E esta salvação em nós produz uma vida transformada, na qual nós iremos iniciar o processo de santificação. Aleluia. Algumas aplicações para você entender. A modernidade hoje, o período que nós vivemos hoje, valoriza muito o desempenho. O período que nós vivemos hoje valoriza muito a condição financeira que você tem, valoriza muito os seus méritos. O Evangelho valoriza a dependência em Cristo Jesus. Somos totalmente, 100% dependentes de Jesus Cristo. Fé não é um esforço, fé é confiança, é crença na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta parte do versículo de número 16, ele vai dizer: primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala primeiro do judeu e também do grego, isso aqui é uma ordem histórica, não exclusividade. Você não deve entender como exclusiva. O Evangelho foi anunciado primeiro aos judeus, mas não ficou restrito a eles. Nós encontramos no Antigo Testamento salvação fora da nação de Israel. Nínive foi salva, se arrependeu. Raabe foi salva. Ruth, a Moabita, salva em Cristo. Isso não é exclusividade. O comentarista Hendricks, ele vai dizer que esta ordem que Paulo coloca reflete o plano histórico de Deus, não uma limitação de alcance do Evangelho. O Evangelho rompe barreiras. O Evangelho rompe barreiras étnicas, culturais, intelectuais, sociais. O Evangelho é para ser pregado a toda a criatura. Aplicação: a igreja não pode operar com mentalidade segmentada, pregando a uns e excluindo a outros, mostrando o Evangelho a uns e deixando o Evangelho para outros de lado. A igreja não opera, não vive de modo segmentado. O Evangelho de nosso Jesus Cristo é global, é para todos os que
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Vamos dividir o versículo número 17, para nós entendermos e compreendermos o que Paulo quer dizer aqui. Isso é pregação expositiva, minuciosa, para que você venha entender. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Esse é um dos conceitos mais profundos dentro da teologia paulina. Douglas Moo vai explicar que a justiça de Deus refere-se à ação pelo qual Deus declara justo uma pessoa injusta e pecadora. Não é apenas um atributo de Deus, é uma ação de Deus salvadora. Justiça revelada, não conquistada por méritos humanos. A justiça não é constituída pelo homem, ela é revelada por Deus no Evangelho. Porque quando Jesus estava na cruz ele era o nosso representante. Ele leva sobre si os nossos pecados, fazendo expiação pelos nossos pecados. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Cristo Jesus pendurado no madeiro. Hendrick vai enfatizar que a justiça ela não é conquistada, não é concedida. A justiça de Deus não é alcançada, ela é revelada no Evangelho. Aplicação: religião diz: faça isso para ser aceito. Dê um dízimo, oferte valores astronômicos para receber o favor de Deus. Compre aqui a sua cura. Compre aqui o seu perdão diante de Deus. A religião diz: faça isso para ser aceito. Mas o Evangelho diz: creia, porque Deus já providenciou a justiça dele, nos declarando justos diante de Deus pela fé. A segunda parte, de fé em fé, é o que Paulo diz. Essa expressão aqui, meus queridos, indica que toda a vida cristã ela é baseada na fé. Toda a vida cristã ela é baseada na fé em Jesus. Começa pela fé, continua pela fé e termina na fé. Só que isso daqui não significa, meus queridos, que você não deva estudar. Não significa que você não deva ter conteúdo na sua fé. Você deve saber explicar a sua fé. Sabe aquele texto lá de 1 Coríntios que diz que a letra ela mata, mas o espírito vivifica? Alguns fazem uma hermenêutica, uma exegese errada deste versículo. Não está dizendo que o estudo mata. Não está dizendo que a teologia mata. Não está dizendo isso. O texto lá está dizendo que a lei na antiga aliança matava e condenava, mas na nova aliança o Espírito veio para vivificar. Então eu e você devemos defender a nossa fé com intelectualismo, conhecimento, sabedoria diante de Deus. Para de ser preguiçoso e vai ler, vai ler, vai ler. Aleluia.
ela se desenvolve, amadurece e se aprofunda. Aplicação: o cristão não vive de experiências passadas. Não estou pregando contra a experiência. Eu amo o pentecostalismo, a experiência com o Espírito Santo. Mas a nossa fé, ela cresce baseada na Sagrada Escritura. A sua fé cresce e se desenvolve na Sagrada Escritura, quando você medita nela dia e noite. Ele vai dizer: o justo viverá pela fé. É a terceira parte do versículo número 17. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui é uma citação de um livro dos profetas menores, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Lá em Abacuque, quem está falando que o justo viverá pela fé é o próprio Deus, é o próprio Yahvé, o Elohim. O contexto lá em Abacuque surge como uma resposta de Deus mediante aos questionamentos do profeta Abacuque, quando ele vê a nação dos caldeus invadindo o reino do sul, Judá e Benjamim, e destruindo. Aí Abacuque vai dizer: por que uma nação ímpia vem castigar a nação do Deus Altíssimo? Aí a resposta de Deus para Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. A palavra fé no hebraico é Yemuná, e esta palavra ela é traduzida por fé, mas em seu significado é muito mais profundo. Significa fidelidade, confiança ativa no Senhor, firmeza e lealdade. Quando Deus estava dizendo para Abacuque em resposta, Ele está dizendo que o meu povo vai viver pela sua fidelidade diante de mim, pela sua fé ativa diante de mim, pela sua lealdade diante de mim. A palavra fé no Novo Testamento do grego é pistis, e o termo grego no Novo Testamento é traduzido por fé, e essa palavra aparece 243 vezes no Novo Testamento, com significado central de confiança, convicção, fidelidade. Então fé não é somente crença, fé é convicção, fé é fidelidade. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo que, tal como está escrito que o justo viverá pela fé, ele está dizendo: vocês viverão pela fé através da fidelidade que vocês têm diante de Deus. Aleluia. Paulo mostra que a doutrina da justificação pela fé não é nova. Ela já estava lá em Abacuque, no Antigo Testamento. Justificação pela fé é a Bíblia, uma regra hermenêutica básica de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Calvino ele dizia que a Bíblia é o melhor intérprete dela mesma. A nossa vida ela é fundamentada na fé. Não é apenas sobre começar com fé, é sobre viver com fé em nossa caminhada cristã. É sobre viver pela fé. Foi isso que Martinho Lutero descobriu quando ele leu Romanos capítulo 1,
verso de número 16 e verso de número 17, lá na Reforma Protestante, se martirizava, procurando ganhar justiça pelos seus próprios méritos, mas a palavra de Deus, ela se revela a nós, e através da palavra de Deus, desencadeou o que chamamos de Reforma Protestante. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Partindo para a conclusão, para nós terminarmos no horário. Jesus é bom. Romanos capítulo 1, verso de número 16 e verso de número 17, nos apresenta o núcleo do Evangelho. Nos apresenta a base do Evangelho. Apresenta a nós a mensagem central do Evangelho. É o texto, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela toda é importante, é inspirada, é infalível, inerrante. Mas este texto mostra o Evangelho de Jesus. Então nós vimos no dia de hoje, no terceiro sermão, um Evangelho convicto, aonde um coração não se envergonha dele. Nós vimos hoje um Evangelho poderoso. Nós vimos hoje um Evangelho que salva, um Evangelho universal, um Evangelho que revela a justiça de Deus, um Evangelho revelado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ame o Evangelho, valorize a mensagem do Evangelho, e lembre-se, o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser pregada, é uma vida para ser vivida. E aqui nós encerramos. O Evangelho não é opcional, é essencial dentro da igreja. O justo não apenas crê, ele vive pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a igreja.